Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à leitura do profeta Zacarias. É o nosso segundo encontro. Vamos trabalhar Zacarias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. Vai trabalhar também, dentro da segunda, terceira visão, a visão profética. Vamos primeiro ler este capítulo 2. Deus vence os impérios. Versículo 1. Levantei os olhos e vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que significam esses chifres? Ele respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois Javé me fez ver 4 ferreiros. Perguntei: o que eles vão fazer? Ele respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Os ferreiros vieram para aterrorizá-los, para cortar fora os chifres dessas nações que investem contra a terra de Judá, espalhando sua gente pelo mundo. Terceira visão, só Javé protege. Então, nós estamos aqui no versículo 5. Levantei os olhos e vi um homem com cordel de medir. Perguntei: aonde você vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e comprimento. Então o anjo que falava comigo deu um passo à frente, e outro anjo veio ao encontro dele. E aquele disse a este: corra, vá dizer àquele moço de que Jerusalém deve ficar sem muros, por causa da multidão de homens e animais que ela deverá acolher. Mas eu serei para ela, oráculo de Javé, muralha de fogo ao seu redor, e no meio dela eu serei a sua glória. Javé está com seu povo. Vamos, fujam da Babilônia. Oráculo de Javé. Pois eu dispersei vocês pelos 4 ventos. Oráculo de Javé. Aí, os filhos de Sião que moram na Babilônia, fujam. Porque assim diz Javé dos exércitos: depois que a glória me mandou às nações que roubaram vocês. Quem fere a vocês, fere a pupila dos meus olhos, pois eu agito a mão contra eles, e serão despojo para aqueles que eram seus escravos. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou. Festejem, fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para morar com você. Oráculo de Javé. Nesse dia, numerosas nações vão aderir a Javé, passarão a ser meu povo. Eu virei morar em seu meio, e você ficará sabendo que foi Javé dos exércitos que me mandou a você. Javé tomará Judá como uma porção na Terra Santa e tornará a escolher Jerusalém. Silêncio diante de Javé, criaturas todas, pois ele se levanta em sua morada santa. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje. Segunda visão, Deus vence os impérios. Versículo 1 e versículo 2. Levantei os olhos e vi 4 chifres.
Perguntei ao anjo que falava comigo: que significam esses chifres? Ele respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O chifre é símbolo da força e do poder. Os 4 chifres representam a força dos impérios da terra, que se unem para destruir a nação judaica. Versículo 3 e versículo 4. Depois Javé me fez ver 4 ferreiros. Perguntei: o que eles vão fazer? Ele respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Os ferreiros vieram para aterrorizá-los, para cortar fora os chifres dessas nações que investem contra a terra de Judá, espalhando sua gente pelo mundo. O profeta, com a imagem dos ferreiros, encarregados de cortar os chifres, assegura que a força dos impérios será aniquilada pelo poder de Deus. Javé vai realizar sua cólera contra as nações. O número 4 expressa a totalidade humana ou cósmica. Assim, os 4 chifres, que significam o poder hostil instalado, e os 4 ferreiros, são então os artífices da libertação. Terceira visão. Só Javé protege. Versículo 5 e versículo 6. Levantei os olhos e vi um homem com cordel de medir. Versículo 6. Perguntei: onde você vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém para ver qual é a largura e comprimento. Medir é uma ação simbólica, que significa reconstruir e proteger. Jerusalém será reconstruída e ficará sempre aberta e sem muros para todos aqueles que querem fazer parte do povo da aliança. O tempo de Zacarias é o tempo 18 anos depois da primeira caravana de repatriados vindo da Babilônia, onde Jerusalém, naquele tempo de Zacarias, ainda estava meio despovoada e em construção. A muralha estava destruída. Havia o projeto de medir o perímetro da muralha. É aquilo que se refere, então, o profeta. Versículo 7. Então o anjo que falava comigo deu um passo à frente, e o outro anjo veio ao encontro dele. O outro anjo, que será o intérprete. Versículo 8. E aquele disse a este: corra, vai dizer àquele moço que Jerusalém deve ficar sem muros, por causa da multidão de homens e animais que ela deverá acolher. Os que foram libertados do exílio não precisarão buscar refúgio, pois Javé os protegerá, como prometeu aos hebreus no Êxodo. Então, livro do Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 a 22. Vá dizer àquele moço, isto é, aquele que vai medir Jerusalém com o cordel: Javé será o protetor da cidade, onde acorrerão homens e animais, e na cidade eles serão acolhidos. Versículo 9. Mas eu serei para ela, oráculo de Javé, muralha de fogo ao seu redor, e no meio dela eu serei a sua glória. A muralha de pedra de Isaías, do capítulo 54, do versículo 15 ao 17, será eliminada. O Senhor mesmo fará uma muralha de fogo.
A cidade que foi destruída em chamas terá agora uma muralha protetora de fogo. Deus que está aí, isto é, Javé, que caminha com seu povo, agora será a glória da cidade. Ele, aquele que está aí, é Javé. Javé está com seu povo. Versículo 10. Vamos, fujam da Babilônia, oráculo de Javé, pois eu dispersei vocês pelos 4 ventos, oráculo de Javé. O povo que foi disperso pelos 4 ventos, isto é, pelo mundo, agora vem chamados a fugir de Babilônia. Javé, que os dispersou, agora vai recolhê-los. Aqueles que ainda não saíram da Babilônia devem voltar e se reunir com seus irmãos na Palestina. O Senhor que provocou a dispersão, agora ele determina o fim da dispersão. A ordem de Deus é eficaz. Versículo 11 e 12. Ai, filhos de Sião, que moram em Babilônia, fujam. 12. Porque assim diz Javé dos exércitos, depois que a glória me mandou às nações que roubaram vocês. Quem fere a vocês, fere a pupila dos meus olhos. Muitos judeus se enraizaram na Babilônia e não queriam voltar. O convite é para o retorno de todos. Nem todos voltarão. Muitos ficarão instalados na Babilônia. Uma outra tradução podemos ver na Bíblia da Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. Assim diz o Senhor do Universo, aquele que me enviou, investido de autoridade. Foi Javé aquele que enviou o profeta Zacarias, o investiu de autoridade para a missão. A propósito das nações que a propósito das nações que nos pilharam, as nações que invadiram Judá, destruíram Jerusalém e o templo e pilharam os judeus derrotados por Babilônia e seus aliados. Então nós vemos que tocar o povo de Deus, o povo de Israel, é tocar no próprio Deus. Quem toca em vós, toca na pupila do meu olho. Vamos ver então agora. Então quem toca vocês, toca na pupila dos meus olhos. Versículo 13. Pois eu agito a mão contra eles, e serão despojo para aqueles que eram seus escravos. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou. Os que saquearam serão agora saqueados. É a lei da reciprocidade. Os judeus eram escravos na Babilônia. Javé, ao agitar a mão contra os babilônios, para despojá-los, e vai despojá-los a favor dos judeus. Com esta mudança, com esta virada, os saqueadores serão saqueados. Será um sinal de que foi Javé que lhes enviou o seu profeta. Versículo 14. Festeje e fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para morar com você, oráculo de Javé. O anúncio da alegria. Javé, que havia, segundo Ezequiel, abandonado a cidade e o templo, proclama agora, neste versículo, seu retorno. A alegria de que Deus volta a morar com seu povo, o retorno de Deus que vem habitar em Jerusalém, é uma alegre notícia. De modo especial, ele vem morar no templo.
Ele vem morar em Israel, em Jerusalém, a filha de Sião. Versículo 15. Nesse dia, numerosas nações vão aderir a Javé e passarão a ser meu povo. Eu virei morar em seu meio e você ficará sabendo que foi Javé dos exércitos que me mandou a você. Jerusalém irá atrair todos os povos. Os povos da terra inteira serão povo de Deus. Os povos vão se aderir a Javé. Javé vai morar no meio de Israel, com todos os povos. Assim vão reconhecer o profeta que Deus mandou. Versículo 16. Javé tomará Judá como sua porção na Terra Santa e tornará a escolher Jerusalém. Judá e Jerusalém ocupam um lugar privilegiado, um território santo, agora habitado por diversas nações. A porção do Senhor significa que Israel, Judá e Jerusalém, é uma realidade reservada de Deus, pertence a Deus. Versículo 17. Silêncio diante de Javé, criaturas todas, pois ele se levanta em sua morada santa. Todo ser vivo é convidado ao silêncio. O silêncio e o despertar exprime a iminência da intervenção de Deus para realizar, então, a salvação. Então, neste capítulo 2, nós vimos a segunda e a terceira visão, que fala da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo, da reconstrução das cidades de Judá. Porque Deus convida a todos aqueles que estavam no exílio para voltar para a terra e reconstruir a terra. Essa terra, que é uma terra santa e abençoada. E Javé escolheu essa terra, escolheu esse povo. Mexer com esse povo é igual mexer com as pupilas dos olhos de Deus. Deus ama seu povo. Mas Jerusalém agora é uma cidade aberta, aberta a todos que reconhecem Javé como Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.